O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28, verso 19. Bom, a gente não está muito acostumado aqui nos centros urbanos, né, lavrar a terra e tal. A terra precisa ser trabalhada, precisa ser gradeada, precisa ser limpa. Aí depois se lavra a terra, passam-se os sulcos e as sementes vão sendo colocadas ali, não é? Isso é o processo aí, em rápidas palavras. Eu também não sou especialista disso. Eu fui pastor do interior e vi muito dessas questões. Me encantava muito quando o trator ia, limpava, mexia a terra, virava, corrigia alguns fatores lá que estavam faltando na terra, nitrogênio, não sei o quê. Depois, mais uma vez, aravam e plantavam as sementes. Isso é coisa muito linda. Quem lavra a terra vai comer pão, vai se fartar do pão. Agora, o que se ajunta com pessoas que não estão nem aí, com pessoas vadias, termo pesado aqui, vai se fartar não de pão, mas de pobreza. O que esse verso quer dizer? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Eu não posso colher onde eu não semeei. Às vezes a gente quer isso na vida. Eu não semeei isso e quero colher. Como? Não tem lógica isso, não é? Então vamos nos preocupar em semear, porque sempre virá uma colheita. Então, semente boa, colheita boa também. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui com um programa inédito e às 3 da manhã do outro dia ele é repetido, para você não perder nada. Mas você pode também nos acompanhar no NT Play. Ali tem outros conteúdos que você pode degustar, não é? E apreciar também para a sua vida. Estamos no Deezer, no Spotify, para você ouvir enquanto faz alguma coisa, dirige, caminha, faz seus exercícios, coisa boa, né? Bíblia, na cabeça sempre, a Bíblia está ali falando, ensinando, mostrando o caminho. Olha, quem lavra, quem semeia, vai ter colheita. Quem não semeia, não tem colheita. Isso é um princípio básico, mas tem muita gente que se esquece disso, né? Quer colher sem semear. O que o ladrão faz? Ele colhe sem semear. Ele rouba o seu celular e não semeou. Esse não é um método bom de vida. Tem ali os seus prejuízos e consequências. A palavra de Deus é forte. E estamos também no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. É bem simples, né? Reavivados por Sua Palavra, tudo junto. NT também junto. Vai lá, se inscreva no canal. Nós temos aí quase 430 mil pessoas que já estão inscritas ali. Quanto mais gente inscrita, melhor. Não é? Mais visibilidade para a Bíblia, não para mim. Daqui a pouco eu saio daqui, me aposento e tudo mais, outros vão seguir o caminho. O importante é a Bíblia e o propósito do programa Reavivados por Sua Palavra. Tá bem? Gratos pelo grupo especial que temos aqui, os Anjos da Esperança, e creem na missão da Novo Tempo e ajudam com suas doações para que rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos possam ser trabalhados e enviados, no caso dos cursos bíblicos, gratuitamente. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é bem simples. Basta escrever uma mensagem aqui para este WhatsApp, perguntando, fazendo uma pergunta, como funciona, etc. Você vai ter a resposta dos nossos queridos colaboradores. A revista que eu mencionei aqui, as revistas, né, os cursos bíblicos, e nós estamos oferecendo esta que fala sobre oração. Não é? Mas já ofereceu ontem, anteontem? Bom, se você não pediu, é a oportunidade de você pedir. Anote esse número de WhatsApp para pedir, não é? E anote para passar para outras pessoas. Olha, estude sobre a oração. Isso vai ser um presente lindo para alguém, não é? A pessoa faz o seu pedido, recebe pelo correio, assim como você também. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estudar o capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas. Não saia daí, a gente volta já já. Olá,
Olá, mais uma vez estamos juntos, não é? Agora para estudar o capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas. Estamos terminando este primeiro livro, né, que vai até a morte de Davi. Depois o segundo livro das Crônicas fala de Salomão, dos reis pós-cativeiro também, alguma coisa sobre isso. Ontem falamos sobre os levitas. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Todos vieram de Levi. Levi, infelizmente, junto com seu irmão, destruíram uma cidade, mataram as pessoas, porque o filho, o príncipe, filho do rei, como diria meu tio baiano, boliu com Diná, que era sua irmã. E ela foi molestada. E eles deixaram passar um tempo, fizeram lá um acordo para que o filho pudesse casar com Diná, mas teria que ser circuncidado. E todo o povo tinha que ser circuncidado, ele aceitou, o rei foi circuncidado, o filho, e todo mundo, todos os homens foram circuncidados. E quando eles estavam lá no clamor da dor, eles entraram e a espada foi matando todos os homens daquela cidade. Por causa disso, Simeão, que foi o outro, né, Levi Simeão, ficou dentro lá da terra de Judá, acabou se dissolvendo, desaparecendo, e Levi teve como incumbência não ter herança, mas eles iriam servir, seriam servos de todo o povo como sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, etc. Todo sacerdote era levita, nem todo levita era sacerdote. Quem eram os sacerdotes? Somente os filhos de Arão. Arão veio da descendência de Coate, um dos 3 filhos de Levi. Então, aqui quando a Bíblia fala filho desse e tal, parece que eles já estavam ali, né? Não, já tinham morrido. Então, eram netos, bisnetos, a Bíblia tem essa linguagem. Vimos ontem a questão dos levitas, a importância deles, como eles trabalhavam, qual seria o serviço básico, haveria um rodízio para o trabalho, eles voltariam para as cidades onde moravam e instruiriam o povo, viveriam do dízimo. Isso é importante citar, né? 38 mil pessoas aqui, levitas, vivendo do dízimo, porque o que eles tinham que fazer não era plantar, colher, cuidar do gado, etc. Eles podiam ter lá um animalzinho, uma coisa assim, plantar no fundo do quintal, alguma coisa, mas não era o trabalho, eles não viveriam disso, viveriam do dízimo enviado para a casa do tesouro, que era o santuário. E esse capítulo agora, capítulo 24, vai falar sobre o turno dos sacerdotes. Posso falar um pouquinho sobre os sacerdotes, mas o grande objetivo desse texto aqui é dizer que todos foram contemplados e através de sortes foram escolhidos para participar desse dia, daquele dia. Esse grupo aqui eram os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão já tinham morrido, as famílias dos filhos de Arão, né? O capítulo começa assim: quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, quem são? Nadab e Abiú. Lembram-se de Nadab e Abiú? Que o incensário, né, tanto o altar de sacrifício, eram alimentados por um fogo que Deus mandou. Então aquele fogo deveria ser perpétuo, deveriam continuar este fogo, deveriam continuar. Mas eles acenderam outra chama e levaram para dentro do santuário. E Deus os eliminou por isso. Simples detalhe. Eu disse como seria, vocês fizeram diferente. Não é assim que se faz. Quando um sacerdote não cumpre aquilo que Deus diz que deveria ser feito, não acredita em Deus. Eu tenho uma solução melhor, eu tenho uma solução maior. Eu não posso levar um incensário para dentro do santuário, cujo fogo não veio do próprio santuário. Fogo estranho, a expressão é fogo estranho. E eles foram destruídos. Aqui explica isso. Nadab e Abiú, verso 2, morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Morreram mais novos. Eleazar e Itamar
oficiavam como sacerdotes. Então, de Arão, dos 4 filhos, 2 começaram a oficiar como sacerdotes. Eles não estavam vivos nessa época, então os sacerdotes já tinham passado algumas gerações, não é? Moisés já tinha morrido, tanta coisa mais. O que eles tinham que fazer? O povo foi crescendo, um crescimento grande, muita gente, muitos levitas, muitos sacerdotes também, foi ampliando. Então, achou o verso 3 assim, Davi, com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. Então, Davi toma a frente aqui para colocar os nomes, alguns foram sorteados para outras funções. Bom, Davi estava sempre presente, acompanhando todo esse processo. Ele organizou todo o templo. O seu filho construiu o templo e colocou essa organização, que, lógico, Deus tinha dado para o seu coração. Quem vinha do cativeiro não tinha ideia dessa história. Não tinha ideia do primeiro templo, do que tinha sido. Viu, quando chegou em Jerusalém, viu apenas a destruição. O templo abaixo. E tudo que era de valor, levado para a Babilônia. Tudo que era de valor, levado para a Babilônia. Quando eles voltam, Ciro, que já era rei da Pérsia, acabou devolvendo algum material para eles, para que eles pudessem fazer o templo de novo. Eles aceitavam a religião e apoiavam a religião e queriam que os povos voltassem para os seus lugares de origem. A tensão era menor, seria mais interessante. Então aqui diz que Davi fazia esse esquema com os próprios representantes de Zadok, que era Eleazar, representantes de Eleazar, que era Zadok, representantes de Tamar, que era Imeleque. Então dividiu os trabalhos. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar do que os filhos de Tamar, entre os chefes. Quando eles dividiram, 16 eram da família de Eleazar e 8. Então eles repartiram sortes uns com os outros para que fosse equânime essa divisão. Ninguém foi privilegiado e escolheram 24, fazendo esse sorteio diante dos representantes tanto de Eleazar, que já tinha morrido, e Itamar também. E aqui vem a lista dessas pessoas. Por quê? Eles eram escolhidos por sorte, tanto da família de Eleazar como Itamar, para servirem 2 semanas por ano lá em Jerusalém, porque a maioria não morava ali, morava nas cidades onde os levitas também moravam. E tem aqui uma lista, eu não vou ler a lista, mas são 24, no verso 18, tem lá a 23ª, 24ª. Bom, o ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor. Nenhum levita deveria entrar na casa do Senhor, só os sacerdotes, que eram levitas, né, para realizarem os seus trabalhos. Aí vem os chefes dos restantes e tal, vai falar sobre o pessoal os coatitas, depois vai falar sobre o pessoal Merari e tal. E era a importância disso. Tudo era feito de uma maneira equilibrada, equânime, ninguém era privilegiado. Por isso que faziam o sorteio das pessoas. Para que ninguém dissesse, você protegeu mais a família de Eleazar, não, você protegeu mais a família de Itamar. A gente sabe, né? Se a gente vive muito de conceitos unilaterais, né? Escolher pessoas, eu gosto desse, não gosto daquele e tal, para um serviço na igreja, por exemplo, todos devem participar. E a gente tem que ter capacidade, como comissão, como grupo, de escolher pessoas que têm determinados dons para ocuparem determinadas funções, ministérios na igreja. Não adianta você dar um ministério para alguém que gosta de fazer contabilidade e tal, que não tem muito acesso a pessoas, não tem muita facilidade de acesso às pessoas. Pode ser um tremendo ali dentro da tesouraria, da contabilidade, da secretaria, que trabalha com números, com estatísticas e tudo mais, e colocar alguém à frente de um ministério relacional, não é, que é extremamente relacional,
como, por exemplo, a Ação Solidária Adventista, é um ministério. Um outro ministério, jovens, tem que ser relacional. O ministério de pregar evangelho para outras pessoas também é relacional. Então, colocar os cargos nos devidos lugares. O que é uma ação política? Uma ação política é uma ação que visa apenas o meu interesse de ter pessoas que gostam de mim. Todo líder que busca só pessoas que gostam dele vão ter uma tremenda dificuldade para enxergar os seus erros. Se você se acerca de pessoas que não estão dispostas a dizer, olha, você podia fazer isso melhor, tem um outro método para fazer isso, que tal se você não tiver pessoas que corrijam você, isso vai ficar muito ruim, Às vezes a gente não gosta de uma correção, né? Às vezes não gosta disso. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha um costume de ficar passando o dedo no nariz. Eu não sei o que era, passando o dedo no nariz. Eu tenho muita alergia no nariz. Uma vez ou outra você vai me pegar fazendo isso aqui. Mas um ancião muito querido, era um advogado já falecido, grande pregador, um homem assim que eu admirava bastante, e disse, posso te dar um conselho? Eu disse, pode, claro. Ele disse assim, você levanta muito a mão e passa para o seu nariz. Não faça mais isso, é feio. E eu ficava me policiando, né? A mão ia para, freava e aqui para baixo. Foi um conselho importante para a minha vida, um conselho muito importante. Já recebi outros conselhos também, não vou ficar aqui falando de mim, mas já recebi outros conselhos. Alguns eu tenho praticado, outros está difícil de praticar, não é? Mas a gente sabe que é importante ouvir as pessoas, corrigir o que a gente precisa corrigir, né? Então o líder que se acerca de pessoas que só o elogiam, vai ter um problema seríssimo aí. Não é que você tem que colocar inimigos para trabalhar com você, mas pessoas que querem ver o negócio, a obra, o empreendimento ir para frente. E para isso, a gente precisa corrigir rumos. Um amigo que é piloto, hoje ele é aposentado, ele me disse que o avião fica um bocado de tempo fora da rota. E o que fazem os aparelhos, o que faz o piloto é ir colocando na rota. Porque não é tudo bonitinho assim, solta o avião, ele vai retinho até o seu... Não, tem vento, tem ar quente, ar frio, uma nuvem pesada, um perigo, tem que andar num determinado nível, altura, você está autorizado para andar naquela altura, e uma velocidade naquela altura é X, não pode andar mais, né? Mas então você vai corrigindo e chega lá. É importante isso, é importante ter esta correção no caminho, né? E graças a Deus que nós temos essa instrução. O povo tinha que saber quem eram os levitas, o que faziam os levitas, quem eram os sacerdotes. Eles vinham de Arão, Arão era de Coate, Coate de Levi, Arão irmão de Moisés. Então Moisés, os seus filhos eram levitas, os filhos de Arão eram sacerdotes. Eram as histórias que eles tinham que ter na mente, gravadas para levar isso para os filhos dos filhos e dos filhos e dos filhos. E entenderem que o Senhor tinha um propósito com Israel. Propósito. Ainda era Israel aqui. Não tinha se dividido, vai se dividir depois da morte de Salomão. Então o propósito que Deus tinha era muito grande, era especial. Deus tem um propósito para a sua vida. Você tem um dom e Deus está buscando esse dom, ou está buscando você para aplicar esse dom com o objetivo de expandir o reino dele, na igreja, na rua, onde você passar. Seja Jesus para as pessoas. Vamos orar? Pai, te agradecemos em saber essa organização maravilhosa do santuário, agora com os sacerdotes, já vimos sobre os levitas, vamos ver sobre outras importantes funções que os levitas tinham também, para cuidarem daquilo que era mais precioso naquela época. Era o santuário que mostrava a história da salvação para as pessoas, através de símbolos. Hoje nós temos a Cristo Jesus, é o suficiente sumo sacerdote, um só único, foi o sacrifício mais importante, todos os outros eram sombra dele, e nós queremos abraçar esse nosso Salvador e andar com ele. Abençoa-nos neste dia por Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, o capítulo 25, vamos falar sobre os cantores, sobre música, hein? Tem muita coisa para falar sobre isso.
Até lá. Uma das piores dores da vida é quando um pai precisa enterrar um filho. Isso é uma inversão da ordem natural das coisas. O que se espera é que seus filhos fiquem depois que seus pais partirem. No capítulo 24 do livro de 1 Crônicas, encontramos o destaque no texto da morte de 2 jovens. O verso 2 declara: Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar eram os filhos de Arão que, juntamente com o pai, também foram separados por Deus para exercerem o sacerdócio em Israel. Ocupando essa importante posição, os filhos de Arão serviriam como representantes de Deus diante do povo, bem como representantes do povo diante de Deus. Nadab e Abiú estiveram presentes juntamente com Moisés, Arão e os mais notáveis anciões de Israel quando Deus se revelou no Monte Sinai. Eles foram diretamente designados por Deus ao ofício do sacerdócio e estiveram particularmente envolvidos na consagração do tabernáculo. Tudo isso significa que Nadab e Abiú foram testemunhas oculares da aliança que Deus firmou com os israelitas no Sinai. Assim, eles também tinham pleno conhecimento das ordenanças de Deus ao seu povo. Como sacerdotes, eles foram devidamente instruídos acerca de como deveriam viver em santidade ao Senhor e como proceder em tudo o que envolvia o culto em Israel. No entanto, Nadab e Abiú falharam. Num certo dia, eles não conduziram a adoração a Deus de forma correta no tabernáculo. A Bíblia diz que Nadab e Abiú tiveram a ousadia de oferecer algo que Deus não lhe havia ordenado. O texto bíblico não entra em detalhes acerca da atitude de Nadab e Abiú, apenas informa que eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Depois disso, imediatamente Nadab e Abiú foram mortos. O escritor de Levítico diz que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O texto de hoje revela que, além de terem morrido antes de seu pai, eles também não tiveram filhos. Isso é um símbolo máximo de uma existência infrutífera. Não ter descendentes significava que a família de ambos deixaria de existir. Interessante é que Nadab e Abiú eram os próximos na sucessão do sumo sacerdócio. Tinha tudo para serem grandes, mas o desrespeito para com o sagrado os colocou nas páginas vergonhosas da história humana. Um bom exemplo daquilo que não devemos fazer.